pedimos ao nosso irmão Márcio a prece de abertura e nós acompanhamos mentalmente. Bom dia a todos. Vamos iniciar essa manhã de hoje em oração, pedindo graças, bênçãos sobre o grupo, esse nosso grupo reunido hoje, nesse domingo, agradecendo essas palavras que o São Marino leu agora, agradecendo o dia de hoje, a nossa semana, agradecendo as bênçãos que caindo sobre nós, pedimos clareza, esclarecimento e um bom estudo para esse grupo. E temos aberto por hoje o estudo desse domingo. Seja. Assim seja. Então vamos agora nos localizar no Livro dos Espíritos. O tema de hoje é do capítulo 14, que é sobre dos médiuns, o item 159. Estão todos localizados ou tem alguém tendo dificuldade de encontrar? Pode começar a leitura para nós, Jaqueline Pozo. Bom dia a todos, então, vamos lá. 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos, os impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Então, aí nós tivemos uma visão abrangente dos médios, é uma introdução. Depois nós vamos estudar um a um dessa ordem aí dos fenômenos aí, então das mediunidades aí vamos estudar uma a uma. Então agora sobre a mediunidade em si, sobre dos médios nessa parte geral aqui. Alguém tem alguma observação? Só esclarecendo aí que até então nós estávamos vendo os efeitos, né? Agora nós vamos ver as características daqueles que proporcionam com que aquele efeito psicográfico, psicofônico ou audiente possa exercer sua função. Então a gente primeiro viu como acontece, agora quem faz parte da atividade. Somente vou abrir a porta, tem mais alguém chegando. Correto. A interação, agora é o agente. Ainda tem um detalhe nessa introdução aqui que diz que, por isso mesmo, depois de dizer que todo aquele que em algum certo grau sente um efeito, diz assim, todo aquele que sente num certo grau a influência dos espíritos é por esse fato médium. Um certo grau, não define o grau, aí varia quase que ao infinito,
E daí ele diz assim, por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Ele falou rara, mas se é rara, existe a possibilidade de alguém não ter rudimento nenhum. E daí ele completa, pois pode dizer-se que todos, aí já abrange todo mundo, são mais ou menos médiuns. Isso quer dizer o quê? Esse rudimento que ele fala é de uma forma patente a manifestação da faculdade. Aí uma pessoa que é sensitiva, nós vamos ver isso adiante, que é evidente, que é audiente, isso são manifestações patentes. Uma mãe, por exemplo, que pressente algo que acontece com o filho que está distante, isso é um fenômeno da mediunidade. Mas ele diz sim que todos têm de alguma forma, porque tem certos tipos de manifestação, por exemplo, intuitiva, em que a pessoa pensa, tive uma ideia. E é bem frequente que essas ideias que a pessoa diz que teve foram sugeridas. Claro que ela tinha a base para que a ideia se desenvolvesse. Um exemplo, uma pessoa que se encontra numa situação difícil e está desesperada. E geralmente essas situações são de econômica ou de ordem emocional. E não encontra saída. E se ela se acalmar, ela pode ter uma ideia, pode até ter em sonho essa inspiração. E daí ela diz, tive uma ideia e solucionei o problema. Ela pode, nesses casos, ter sido assistida, porque ela se acalmou um pouquinho. Porque todos nós temos um guia que nos protege e procura nos auxiliar sempre. E quando nós estamos mais ou menos sintonizados com ele, esse processo é facilitado. E quando nós estamos perturbados, isso fica difícil. Então basta um pequeno equilíbrio, uma oração, um pouquinho de meditação, e essas ideias vêm. E as pessoas às vezes não têm a mínima noção do que seja mediunidade, principalmente aquelas que não são espíritas. E algumas até acham que mediunidade é coisa do demônio, então elas não querem nem saber. Mas é um fato. Então, de certa forma, dá para dizer que todos, mais ou menos, somos médium. Se não ostensivo, pelo menos nesse grau que eu acabo de mencionar, de forma intuitiva. Mais alguma observação? Eu Bom só dia. queria... Pode dar bom dia para a Vanessa. Bom dia, Vanessa. Já te localizou onde estamos? Não. Tá. É no capítulo 14 dos médiuns, a gente leu o item 159. Agora nós vamos passar para o 160. Jaqueline, depois pode ir comentando enquanto a Vanessa encontra. Eu só queria fazer uma observação, assim, que eu fiquei impressionada com a quantidade de espécies de manifestações. Eu não sabia, inclusive tem algumas coisas ali que eu não faço, vai ser uma novidade para mim, assim. Não fazia a mínima ideia que existia, estou bem interessada, bem curiosa para aprender. Então agora não perca as próximas edições, então, do nosso estudo. Silvano já aproveita para fazer a propaganda, tá certo. Eu posso fazer um comentário? Sim. Vai falar? Tá. Sobre isso, assim, que o Wilson falou, né? É Wilson, né? Wilson. É Wilson? Wilson falou algumas coisas, assim, que eu fui percebendo, assim, na caminhada. E eu percebo muito, assim, que eu fui aprendendo pela dor mesmo, mas claro que sempre com o acompanhamento da doutrina. Mas eu digo, assim, que em relação à mediunidade, quando a gente começa a caminhada na doutrina espírita, a gente ainda não tem conhecimento de muitas coisas, né? E não se apercebe também, e não tem o autoconhecimento, né, para se conhecer. Então, eu fui me conhecendo, aprendendo e buscando estudar, entender nessa parte, assim, da mediunidade um pouco sozinha, né? Tanto que eu falei aquele dia que é a primeira vez que eu estou participando de um grupo. Então, foi bastante sofrido, assim, a caminhada, mas eu acho que também necessária, né? Porque algumas coisas, assim, que o Wilson falou, eu percebo que hoje já estão bem mais firmes comigo, assim. E assim como a Jaqueline falou também, acho bem interessante entender todos, porque
eu já identifiquei, tipo, em mim muito da intuição mesmo, né? Intuição e a antecipação das coisas, assim. Não sei daí se é evidente ou não, eu vou ter que estudar ainda sobre isso. Que no início, como eu não tinha esse entendimento, me causava sofrimento. Eu demorei um tempo para entender o porquê que eu sabia das coisas antes, né, de acontecer. Como o mais difícil, como a gente sabe, que é sobre a morte de alguém, né? Então, eu fui passando pelos fatos e entendendo as coisas, né? Nossa, então era sofrido, por que eu veio me avisar antes que isso vai acontecer? O que eu vou fazer com isso? Comecei a entender com o tempo, que daí quando chegava o momento, eu já estava melhor preparada, que de certa forma dava mais equilíbrio. Mas, enfim, uma das coisas que eu notei daí, o que eu percebo hoje? Bom, agora preciso auxiliar aqueles que também não precisam, às vezes, sofrer tanto, né, para aprender. Eu sempre digo que eu acho que eu tive que passar pelas experiências, vivenciar, aprender, junto com a doutrina, para daí estar realmente apta a auxiliar quem busca auxílio, né? Porque isso que o Wilson falou, assim, eu percebo muito quando eu atendo pacientes, assim, porque eu tenho, tipo, pacientes que eu atendo há 5 anos, 4 anos, e eu percebo o quê? Porque o meu trabalho é limpar o inconsciente deles, sabe? É limpar de todos aqueles registros de dor, de trauma, de coisas que não são deles muitas vezes, que vêm de outras gerações, que daí a gente que tem entendimento da doutrina entende até que vem externo, né? Tudo que está ali que o inconsciente acaba manifestando. E o que eu percebi, assim, em todos, assim, o momento que a gente consegue fazer esse trabalho de desconstrução de todas esses registros que não nos servem de nada, né? Como eu falei aquele dia para vocês, eu até brinco, né? Que a gente vai entrar na caixa preta e é como se fosse uma despensa. Eu vou entrar com uma lanterna, nós vamos investigar o que está aí, o que serve e o que não serve mais. E o que não serve, tu mesmo vai escolher para tirar isso. E o que eu percebi, assim, para encurtar um pouco e não tomar muito tempo? A partir do momento que a gente consegue limpar todos esses registros, é incrível, né? Que daí foi o que o Wilson falou, o que vem a criatividade deles, a criatividade, a intuição, tanto que eles trazem isso, sabe? Isso não é um nem dois, é vários, assim. E daí eles me perguntam, nossa, Maristela, eu não sei, parece que tá vindo umas coisas agora assim, tal coisa e tal coisa. E daí eu sempre fortaleço eles para eles entenderem que isso é intuição, que isso é a essência deles, e que eles têm que ouvir isso, porque eu percebo muito que falta muita confiança, sabe? As pessoas muito apoio, que no caso eu também não tive no passado, né, dessa parte, para as pessoas confiar nelas, confiar na intuição delas, mas para elas confiar e entender essa intuição, o inconsciente tem que estar limpo, entende? No início elas chegam muito perturbadas, né, e vários quadros, assim, como eu tive no passado, eu tive depressão quando eu era mais nova, assim, tive que fazer tratamento, tudo para entender, e foi por isso que me buscou o autoconhecimento mesmo. Então, hoje eu entendo, assim, como eles chegam num quadro assim, e como é rápido a mudança quando eles estão abertos, né? Porque eles estão buscando aquela ajuda. Então, limpa esses registros, assim, e daí é incrível o que a intuição se manifesta, né? E eu acredito que aí vem, então, os bons espíritos que acompanham sempre a pessoa, porque a gente sempre tem, né? Nosso anjo da guarda, nosso mentor. Então, assim, é incrível como daí a intuição deles floresce, e a criatividade, principalmente, porque daí eles permitem que a mente seja direcionada só para a pulsão de vida, só para a criatividade, e não para destrutividade, para a pulsão de morte, para a doença, né? Era isso que eu queria contribuir. Então, vamos dar prosseguimento, então, agora sobre os médios de efeitos físicos, o item 160, é para a Silene fazer a leitura para nós. O seu microfone, Silene. 160. Os médios de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos, etc. Podem dividir-se em médios facultativos e médios involuntários. Veja-se a segunda parte, capítulos 2 e 4. Os médios facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade, conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Porém,
se poucas pessoas há em que ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto, ou na sua própria substância. Embora não demos importância capital a esses fenômenos, recomendamos, contudo, que não seja desprezado. Pode proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observem. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui num sentido à proporção que se desenvolve em outro. Então, esse aqui é sobre os médios efeitos físicos. Então, são facultativos e médios involuntários. Então, vamos nos prender sobre o médium. O fenômeno em si, nós, como disse o Lucas ali, a gente já estudou há pouco. Então, para render o nosso estudo aqui, vamos procurar nos ater, então, agora sobre a mediunidade de efeitos físicos. Médiuns de efeitos físicos. Então, qual a observação que podem dar aí, ou questão, ou de dúvida, coisa? É interessante saber que existem esses médios que têm a capacidade de compreender a sua potencialidade, né? E exercer. Porque a gente pensa assim que, como ele é médio, ele está sendo assistido de alguma forma pelo plano espiritual, né? Então não é somente uma questão que ele produz. Aí tu vem entender qual a importância que esse médium tem para ele poder ter o concurso do auxílio dele, da prática, de forma voluntária. Porque o Chico sempre falava, né, que o telefone toca de lá para cá, né? Então ele estava à disposição. Aqui a gente está falando de outra categoria de médium que de alguma forma tem uma assistência permanente quando ele convém, quando ele é importante, tem o concurso auxílio para fazer esses efeitos físicos. Então isso deve ser muito raro e deve ter um propósito pelo qual isso acontece. Aí o Wilson geralmente lembra do Sai Baba, né? Que de alguma forma conseguia produzir materiais físicos, né, a partir da sua vontade, claro, com assistência do plano espiritual, né, mas aí, como ele mesmo fala aqui no texto, são caríssimos, assim, é uma questão, assim, muito, é uma capacidade e não eu ia falar a palavra errada, né, mas é uma capacidade que é predominantemente diminuta na população mundial, é muitas pessoas, a gente vai contar em relatos históricos nos dedos que, quem sabe, numa mão só, pelo menos os que ficaram conhecidos na humanidade, né? Mais alguém quer alguma observação? Sobre aquela parte final ali, que geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que você desenvolve outro. Então, os defeitos materiais diminuem conforme aumenta os defeitos intelectuais, que seria, no caso, a escrita, aqui ele dá um exemplo da escrita ou a psicofonia. Isso eu acho que é interessante ver o Kardec já observar isso na época da escrita do Livro dos Médiuns, ou provavelmente deve ter sido um relato que ele coletou das dúvidas e perguntas que ele fez, porque na época de Kardec era muito comum as defeitos físicos, né? Era quase que tão comum quanto as outras. Então, ele já observar em texto essa questão de quanto mais intelectualizado for o uso da mediunidade, menos necessário for do material, mais ela vai se sobrepondo, né,
Os defeitos físicos vão diminuir no momento que as outras mediunidades que a gente vai estudar daqui para frente, que são mais voltadas à questão espiritual e mental, e não necessariamente à física, elas vão se sobrepondo, é uma balança, assim. Quanto mais tu eleva uma potencialidade mediúnica, tu mais baixa a outra, porque elas se complementam, as duas vão ter as relações entre o mundo espiritual e o físico, né? Mas aí a física, os efeitos físicos da vez, a gente vê menos a observação nos centros espíritas nos relatos das obras mediúnicas, né? Que esses efeitos físicos estão sendo desconsiderados, visto não é que não sirvam, mas o propósito principal deles já era a comprovação e a chamada de atenção, que na época de Kardec era importante. Hoje não, pelo todo o conhecimento que a gente já tem, leitura, disponibilidade e conhecimento, esses efeitos físicos é menos interessante porque as pessoas já creem, né? Pelo conhecimento, pela leitura, pelo exemplo, por tudo que a gente vivenciou até hoje na humanidade, né? Bom, como continua no mesmo assunto aqui, ainda só desenvolve um pouquinho melhor o que já foi dito, nós podíamos ler a questão número 161, pode ser, Celoni? Depois algum comentário sobre o que já foi lido, pode fazer na próxima intervalo aí para nosso comentário. Antes da Celo falar, eu podia dizer alguma coisa? Sim, por favor. Nós estamos aqui abordando a questão dos efeitos físicos. E é uma coisa que fascina. E muitas vezes a gente deseja ver, principalmente quem estuda, e isso pode levar até a um equívoco, um engano. E ninguém está livre disso. Se nós formos olhar a história, o próprio Chico Xavier foi enganado. Ele tinha uma médium que o enganou. Eu estava lendo agora há pouco no celular aqui, que ela dizia que materializava, inclusive ele esteve presente, foi tudo registrado. E isso dá muito argumento para quem é detrator das ideias espíritas, e daí começa a se agarrar nessas questões, né? Mas daí a gente lembra o alerta de Kardec, que ele dizia assim, porque há vinho falso, não quer dizer que todo vinho seja falso. Só que quem de nós, por exemplo, é um perito para detectar se um vinho é falso ou verdadeiro? Da mesma forma as questões mediúnicas. Mesmo o próprio Chico Xavier foi enganado nessa questão. E aí a gente pergunta, eu sou imune? Claro que não. Quarta-feira passada nós estávamos numa sessão mediúnica e deu um estalido assim, ó, mais agudo. Parecia que alguém estava matando um mosquito. Mas o dia estava frio. Eu pensei, mas nenhum mosquito está voando aqui, né? E nenhum médium, mesmo que tivesse um mosquito mordendo, ia tentar matar um mosquito com tapa. E o ambiente fica com uma luz menos intensa, né? Fica até difícil de se enxergar um mosquito. E eu percebi que vinha de um companheiro nosso, um confrade. Aí, quando terminou a sessão, eu perguntei se ele tinha matado o mosquito. Daí ele disse que não. Ele estava com a garrafinha de água, garrafinha PET. E, claro, você enche a garrafa, veda ela, quando fecha a tampinha, ela adota uma forma conforme a pressão exterior e a interior. E conforme a variação da pressão, ela aumenta ou diminui. E nesse caso, ela deve ter esfriado internamente e diminuiu a pressão interna, porque tem um espaço de ar, né? E ela se contraiu e estaliu. Você deve ter ouvido já esse estalido de garrafa PET muitas vezes. E se ele não dissesse nada, eu ia pelo menos acreditar que foi um fenômeno de efeito físico. Então é bem fácil se enganar. Qual é a importância disso para nós? O fenômeno físico é só quando é patente mesmo e que tem algum fundamento. Agora, para impressionar, a gente pode se equivocar muito facilmente. E volto a repetir, o próprio Chico Xavier foi enganado. Eu estava lendo, acabei não anotando o nome da médium. Depois, inclusive, ela respondeu até inquérito por isso. Era uma pessoa que dizia que materializava um espírito e que chegou a enganar os que estavam presentes. Só estudos posteriores é que verificaram que houve um equívoco. Um outro fato, por exemplo, todo mundo conhece aquela história da revista O Cruzeiro, né? Os que estudaram, em que o Davi Nasser e Jean Manzon
Manson, se fizeram passar por repórteres americanos para furar o bloqueio, porque Chico era muito assediado pela imprensa. Então, os brasileiros iam lá em massa. Então, tinha um aparato para impedir, porque senão ele não teria tempo para fazer o seu trabalho. Era só dar entrevista para a imprensa. Mas como se tratava, acredito eu, na ideia do Chico Xavier, de repórteres estrangeiros, com o intento de divulgar para fora do Brasil o que acontecia aqui, eu acredito que ele tenha aquecido em dar a entrevista. Só que não era um repórter estrangeiro, era um brasileiro. E eles se gabavam depois, inclusive na reportagem, que o médium, porque que médium é capaz de ver coisas que os outros não veem, não foi capaz de detectar que se tratava de repórter brasileiro. E assim passaram os anos, aquilo repercutiu muito mal para o Chico Xavier, e ele até ficou assim um pouco ressentido, por que Emmanuel não alertou ele? E por que os espíritos superiores não alertam? Porque nós temos que aprender a lidar com as nossas vaidades, com o nosso orgulho, e discernir o que é verdadeiro do que é falso, utilizando a razão. Mas um detalhe, passado alguns anos, esse Jean Manson pegou e telefonou para o Davi Nasser. Diz: você leu a dedicatória que estava no livro? Nenhum deles tinha lido, porque o objetivo deles era desmascarar, segundo eles entendiam, que era uma farsa, né, a mediunidade do Chico Xavier. E lá estava uma dedicatória do Emmanuel, que ele dizia assim, ao meu querido irmão Davi Nasser, e também da mesma forma para o Jean Manson. E eles ficaram tão impressionados, até um deu uma entrevista depois, num documentário que foi feito, que ele disse assim, que ele, entre aspas, ele falou: nunca mais me meti nessas coisas de espiritismo. Ele ficou impressionado, mas não desmentiu o feito. Ele não revelou que ele sim é que tinha sido enganado por Emmanuel. E eles conseguiram enganar o médium Chico Xavier, mas não os espíritos. E o fato que eles queriam desmentir, entre aspas, que na verdade se comprovou com esse fenômeno ser verdadeiro, da mediunidade, ficou patente. Mas a revista Cruzeiro não se retratou, e nem os próprios repórteres. Então nós temos que tomar cuidado, às vezes basta um passo em falso para nós estragarmos um trabalho que vem sendo feito há muito tempo no movimento espírita. O espiritismo por si, ele não vai ser destruído, porque ele é inerente à natureza humana. Diz ali que todo mundo é de alguma forma médium. E se hoje alguém lá cair por qualquer razão, ou for desmentido porque usou de falcatrua, a mediunidade não vai parar de existir. E ela vai se manifestar nos diversos pontos do mundo, e com o tempo essa verdade já vem crescendo muito, através do meio de divulgação. Hoje está no mundo inteiro, mesmo quem não acredita fala nas questões espíritas. Ela vai se sobrepor a esse grupo de pessoas que tenta deturpar ou derrubar o movimento espírita. E também, volto a dizer, isso vai acontecer quanto mais cedo possível, se nós tomarmos o cuidado de só divulgarmos o que for comprovadamente verdadeiro, não coisa da nossa imaginação ou do nosso entusiasmo. Então, vamos dar prosseguimento, Celone, por favor. Sim. Então, a questão 161. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento. Não têm nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece em nada extraordinário. Isso faz parte deles mesmos, absolutamente como as pessoas dotadas da segunda vista e que dela não suspeitam. Esses assuntos são muito dignos de observação e não se deve negligenciar de recolher e de estudar os fatos desse gênero, que podem chegar ao nosso conhecimento, manifestam-se em todas as idades e frequentemente entre crianças muito jovens. Ver acima capítulo 5, manifestações espontâneas. Esta faculdade não é, por ela mesma, indício de um estado patológico, porque não é incompatível com uma saúde perfeita.
Se aquele que a possui sofre, isso deve-se a uma causa estranha. Também os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la cessar. Ela pode, em certos casos, ser consecutiva de uma fraqueza orgânica, mas jamais causa eficiente. Não se poderia, pois, dela razoavelmente conceber nenhuma inquietação do ponto de vista higiênico. Não poderia ter inconveniente senão se o sujeito, tornado médium facultativo, dela fizesse uso abusivo, porque então haveria nele uma emissão muito abundante de fluido vital e, por consequência, o enfraquecimento dos órgãos. Bem profunda essa questão, peço ajuda para os demais colegas aí sobre os médios involuntários. Mas ela explica aqui que é uma coisa natural e que não se deve levar para o lado patológico, né? E que ainda assim a saúde não tem como terminar com esse, no caso, essa faculdade, né, involuntária. É isso que eu entendi. Silvia, Vanessa, Eliane, Márcio, estão quietinhos hoje, Silane, alguém quer se manifestar? Começar? Eu ainda estou na dúvida, estou pensativa do que estou lendo. Aqui nessa parte fala das crianças muito jovens. Eu lembro do Felipe, quando era pequeno, que vivia falando um monte de coisa que era involuntário, quando ele ficava brincando, quando via, falava do mundo espiritual, lá onde ele morava com os irmãos dele. Falou que ele era de outra mãe, que daí eu quis ele veio, e ele falava isso quando ele era pequenininho, depois parou. Então, acho que é essa parte aqui, né, que fala deles. Não, mas na verdade aqui ainda é dos efeitos físicos. Ah, é do físico? Isso, ainda ele está relatando das crianças que, de alguma forma, inconscientemente, têm ainda faculdades de efeito físico. A gente vai ver depois essas outras são as... Ah, do outro daí que Isso. fala. Mas, e aí ele relata que, na verdade, isso aqui não é uma faculdade orgânica, né? Então, não é a medicina que vai tirar ou colocar essa faculdade naquela criança, que é uma questão que ela já nasce com essa predisposição. É isso que me chamou a atenção, né? Que não é um estado patológico, É. né? E que se tratar, ele não vai... Não vai cessar nem não vai ganhar. cessar, isso aí que me chamou a atenção. Outra parte também aqui, que geralmente acontece em alguns casos, ela pode se manifestar depois de uma certa fraqueza orgânica. A pessoa está debilitada, né? E geralmente houve muito isso. Essa parte a pessoa... Não sei por que também, né? Nessa parte que a pessoa começa... Eu acho que quando tu tá fraco, os espíritos aproveitam para estar mais aberto, sei lá. Mais aberto. Seria interessante, né? Mas depois de uma certa idade, com 7 anos, aí acho que vai desaparecendo, né? Pelo que eu já ouvi falar, não sei se é nesse caso aqui. Estão mais conectados, né, com o plano espiritual. Ali onde fala também sobre conceber nenhuma inquietação do ponto de vista higiênico. Eu não entendi essa parte de que tem a ver a higiene. A higiene mental? É a psicologia que eles falam, da parte. Portanto, eu acho que no livro aqui de saúde orgânica, né? Portanto, não é razoável fazer dessa mediunidade motivo de inquietação no que se refere à saúde orgânica. Acho que deve ser uma interpretação da palavra. Que ela só causaria talvez algum problema assim na saúde se abusasse dessa, né? Mas alguém já teve alguma coisa de criança com esses efeitos físicos aí? Eu nunca ouvi falar de uma criança estar brincando, por exemplo, começar a fazer barulho lá, coisa, bater porta e sei lá. É que eu acho que é tão que acho que nem percebe, né? É tão Amigos, involuntário. Tipo amigo imaginário, isso aí nem nota. Se tu parar para pensar hoje, tu nem notou aquelas batidas, alguma coisa, algum picaria acho que tá brincando ali, né? Passa. O que eu lembro que a gente tem relato recente é daquelas crianças que, claro, totalmente de forma inconsciente, geravam fogo espontâneo nas casas. Eu vi muito relato. Isso, então isso é o único efeito físico que foi divulgado que eu lembro, assim,
que aí as pessoas mudavam da casa achando que a casa era assombrada e o efeito permanecia, porque na verdade era o médium que estava, de alguma forma, auxiliando aquela atividade que estava presente, né? Não era a casa, eram os médios, de alguma forma, desequilibrados, estavam propiciando essa possibilidade de gerar, e de forma inconsciente, não era da vontade deles aquilo, né? Se movimentar com o E muitas Isso. vezes o que acontece, não sabe, às vezes, tem quem provém, mas quanto aos locais assombrados, os locais não sei o que acontece, que chamam lá faz os exorcismos, vão, ou também Benzer, na Umbanda, vão levar um pastor, ou vai lá, porque na casa está acontecendo efeitos lá. Não é tão raro assim. Então, agora, Antigamente ele falava muito. não aparece um efeito mediúnico, então, assim, não aparece nesses moldes, porque o grande número das pessoas não tem conhecimento que é isso. A coisa é o demônio que está lá, é a coisa semelhante, é a casa assombrada, mas acontece, claro, que pelos relatos até antigamente acontecia muito mais. Então, até às vezes pela necessidade de comunicação dos espíritos que ele provocava o efeito físico, que hoje talvez não tem tanta essa necessidade como tinham aí nesse tempo. Eu lembro que quando a gente morava no interior, tinha muitos barulhos, as janelas eram daquelas janelas antigas que tinha tranca, então caía as trancas no chão e todo mundo achava que era uma assombração, não tinha conhecimento, né? Eu era criança naquela época e tinha uns quantos que moravam na mesma casa. De repente, sei lá, mas havia muito barulhos estranhos. De repente, era involuntário, não sei. E tinha crianças também. Poderia ter um médium na casa, né? Poderia ser um médium. Pelo menos delas umas 4, depois de espíritas, são médiums e tudo comprovado. Então, claro que não produzem efeitos físicos, mas eram médiums, além dos outros que não se sabe se não tinham também. Então, no mínimo, umas 4 endiabradas tinha ali. Temos 4 vezes. Até não sei se a minha mãe, meu pai também, quem sabe, de repente tinha mediunidade e a gente não sabia, né? Eles não iam em casa espírita. Mas há casos que o Lucas falou assim, se mudaram dali e foram para outro lugar, é que ela deixou de ter assombrado. Daí é um médium. Agora, se mudaram dali, aquela casa continua assombrada, daí já não, né? Às vezes a casa tem espíritos que são apegados àquele local e não querem sair. Ali, é uma coisa, uma obsessão, um espírito que está ali na casa, apego. Vamos prosseguir ou tem mais alguma observação sobre esse ponto aí? Eu queria falar um pouquinho também. Para começar, a Silvia fez uma abordagem que o Lucas já observou, quando ela falou sobre o filho dela, né? Que lembrava do passado. Isso não é um fenômeno de efeito físico, isso é só uma lembrança, não é nem faculdade mediúnica. Tanto é que depois, quando a criança evolui um pouco mais, nós sabemos que a encarnação se completa aos 7 anos. Nesse meio tempo aí, ele está num meio termo nesse tempo. Ele está vivendo a vida física ainda vinculado a um pouco ao mundo espiritual. E a Siloni abordou outra questão aqui, do ponto de vista higiênico, que está no texto. Basta a gente ler a sequência. Porque o que fala aqui? Em alguns casos, em que a pessoa está com uma certa moléstia, ela do nada assim apresenta manifestação. Por exemplo, provoca movimento em alguma coisa, num lápis. Isso aqui é involuntário. Ela não tem consciência do que vai fazer. E então pode se manifestar. Mas aqui diz assim, não seria, pois, razoável tirar dela um movimento de inquietação do ponto de vista higiênico, porque não é causa eficiente, não é, ou seja, não é que a doença em si provoque a uma entidade permanente, a pessoa melhora e sara, mas daí ele prossegue,
só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui, essa faculdade, né, dela, abusasse dela depois de se haver tornado médium facultativo, ou seja, aquele que tem consciência e passa a usar essa faculdade, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. O que está escrito aqui? Fluido vital. O que é fluido vital? Fluido vital é o que dá energia à vida orgânica. Então está estampado aqui nas palavras do livro que, ao produzir um fenômeno de efeito físico, a pessoa desgasta esse fluido. Quer dizer então que ela vai ter menos vida? Não, porque ele é recomposto. Mas quando a pessoa desgasta demais, é como alguém que exagera no exercício físico. Vai sofrer consequências, tudo tem o seu limite. Mesmo que depois do exercício físico, fazendo um descanso, uma boa alimentação, ele recompõe as energias, se ele exagerar, pode dar problema. Nós temos visto casos de pessoas que estão fazendo uma corrida e caem durinho, morrem do coração, dá um infarto, porque exageram. E também, não que a pessoa vá morrer aqui, quando vai exagerar nessas faculdades mediúnicas, mas ela pode ficar doente, porque ela desgasta demais esse fluido vital e o seu organismo começa a sofrer as consequências. Daí sim podem surgir patologias de uma demanda mais intensa de recuperação, que pode até se tornar permanente se a pessoa insistir em exercer essa faculdade mediúnica de livre e espontânea vontade ao extremo, porque ela, volta a dizer, nesses casos, utiliza muito o fluido vital, a energia do corpo que se exterioriza ali para produzir. Se nós formos olhar as obras de André Luiz, ele alerta muito, principalmente lá em Missionários da Luz, o trabalho que tem numa sessão, por exemplo, de materialização, que é de efeito físico, realizado pelos espíritos superiores que estão junto ali, antes mesmo de começar a sessão, fazendo uma asepsia. E quando a pessoa faz isso para tirar proveito, não vai ter esta assistência. Porque lá está escrito que nesses fenômenos se sai o ectoplasma, ou a energia, a gente diz ectoplasma hoje, do médium, e que ela tem que ser cuidada, porque ela vai retornar ao médium. Então tem espíritos que fazem uma asepsia psíquica do ambiente para que não haja contaminação. Agora, se eu liberar a minha energia para um fenômeno físico qualquer de brincadeira ou para usufruir recursos de uma forma arbitrária, sem um fim útil, não terei assistência e ela pode ser essa energia pode ser contaminada e, ao voltar, redundar em doença, além dos desgastes, como aqui está escrito. Então há que se ter cuidado. Hoje, ainda bem que pouca gente faz isso. A nossa preocupação maior é cuidar dos necessitados do mundo espiritual, como algumas pessoas se preocupam com os necessitados do mundo físico, né? Então as sessões mediúnicas são voltadas mais para isso, para socorrer os que estão perturbados, que estão precisando de auxílio, do que para espetáculos, como pode, num primeiro momento, se apresentar essa faculdade de efeito físico. Também agora, dentro dessa observação do Wilson, também é conveniente dizer que o reverso também para o médium facultativo, se ele tiver com um problema físico, também a inconveniência de praticar a mediunidade assim, porque justamente se ele já não está bem fisicamente, ele já está com um problema de saúde, ele ter esse desgaste abundante de fluido vital, também vem em prejuízo se ele já está com uma certa debilidade. Silvia, poderia ler o 162, por favor? 162. A razão se revolta à ideia das torturas morais e corporais, às quais a ciência, algumas vezes, tem submetido a seres fracos e delicados, em vista de se assegurar se não havia fraude de sua parte. Essas experimentações, com muita frequência feitas com malevolência, são sempre nocivas aos organismos sensíveis,
poderiam disso resultar graves desordens na economia. Fazer tais provas é jogar com a vida. O observador de boa-fé não tem necessidade do emprego desses meios, aquele que está familiarizado com essas espécies de fenômenos, sabe, aliás, que pertencem mais à ordem moral do que à ordem física, e que se lhe procuraria inutilmente a solução nas ciências exatas. Pelo fato desses fenômenos prenderem-se à ordem moral, deve-se evitar com um cuidado não menos escrupuloso tudo o que pode superexcitar a imaginação. Sabe-se os acidentes que o medo pode ocasionar e haveria menos imprudência se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia que tiveram sua origem nos contos de lobisomens e espantalhos, que seria, pois, se o persuadisse de que é o diabo. Aqueles que propagam tais ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não está apenas para o sujeito, mas também para todos os que o cercam, e que podem estar amedrontados com o pensamento de que sua casa é um antro de demônios. Foi essa crença funesta que causou tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Com um pouco mais de discernimento, entretanto, haveria de se pensar que se queimando os corpos supostamente possuídos pelo diabo, não se queimava o diabo. Uma vez que se quisesse desfazer do diabo, era ele que se deveria matar. A doutrina espírita tem nos esclarecendo sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos. Lhes dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de fazer nascer esse pensamento, deve-se e é um dever de moralidade e de humanidade combatê-lo se existe. Continuar lendo? Por favor, completa o item aí que até... Tá. O que é preciso fazer quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente no indivíduo? É deixar o fenômeno seguir seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A providência, aliás, tem seus objetivos, e o menor pode ser instrumento dos maiores desígnios. Mas é preciso nisso convir, esses fenômenos algumas vezes adquirem proporções fatigantes e importunas para todo mundo. Eis em todos os casos o que é preciso fazer. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo que é preciso procurar se pôr em contato com os espíritos para saber deles o que querem. O meio seguinte está também fundado na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior e podem ser dominados pelo ascendente moral. E é este ascendente que é preciso procurar adquirir. Para se obter esse ascendente, é preciso fazer o sujeito passar do estado de médium natural para o de médium facultativo. Produz-se, então, um efeito análogo ao que ocorre no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se detém a faculdade emancipadora da alma, porém se lhe dá um outro curso. Ocorre o mesmo com a faculdade medianímica. Para esse efeito, em lugar de entravar os fenômenos, o que se consegue raramente e o que não é sempre sem perigo, é preciso excitar o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se sobre o espírito. Por esse meio, consegue dirigi-lo
e de um dominador, algumas vezes tirânico, faz dele um ser subordinado e frequentemente dócil. Um fato digno de nota e justificado pela experiência é que, em semelhante caso, uma criança tem tanta e a miúde mais autoridade que um adulto. Prova nova em apoio a esse ponto capital da doutrina de que o espírito não é a criança senão pelo corpo, e que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe pode dar o ascendente sobre espíritos que lhes são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa, influente e experimentada, se o médium não está no estado de fazê-lo, é frequentemente um meio muito eficaz. Ao assunto retornaremos mais tarde. Bem grande essa questão. Ainda tem uma nota do Kardec. Imensa, nossa. É para ler a nota também? Não, eu acho que aí fica o nosso tema para casa aí, eu acho que senão, até pelo tempo, daí, senão, pelo horário, não vai dar tempo para nenhum comentário, coisa assim, então, acho que aqui já temos assunto que até nem vai dar tempo só sobre o que foi lido, então, já vamos comentar algo sobre esse novo item. Aqui ele está falando desses barulhos e pancadas e coisas nas casas que todo mundo achava que era o diabo, né? E lobisomem, não sei o que mais aqui. E nos diz que era tão prejudicial, tantas consequências negativas deu desse tipo de pensamento, porque ele gerava medo, né? Sim. As crianças que presenciavam um efeito físico e era tido como demônio, como do lobisomem, do bicho-papão, sei lá, coisa do mais histórias, né? Então, e de ouvir e contar essa história depois, quando uma criança ouvia qualquer um estalido natural dentro de uma casa, da mudança de temperatura, digamos, de madeira ou coisa assim da estrada, o que gerava de medo e de problema psicológico na época. E hoje a nossa criança não. Eu mesma tenho experiência própria, eu tinha muito medo. Tinha dias que eu me acordava gritando, chamando o meu pai, a minha mãe, de tanto medo que eu tinha. Aqui fala da responsabilidade, né, de quem propaga essas ideias que podem até matar, né? Então essas pessoas assim às vezes não sabem o que estão fazendo, propagando ideias de fantasma, lobisomem, assustando muitas vezes criança. Pode levar a vida assim, até o adulto pode se suicidar às vezes, tanta perseguição, tanto medo, tanto trauma. Me lembrei daquela musiquinha que cantavam para nós dormir. Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi para a roça, a mamãe foi trabalhar. O papai está fora, quem é que está ali, né? E a Cuca ainda. Criança naquela época. O que me chamou a atenção é que deixar esses efeitos físicos seguir o curso natural, né? Então, essa parte aí me chama, porque a natureza até é mais sábia do que os homens, eles falam ali, né? Então, não criar medo, não deixar, que eu acho que é uma coisa que é natural, né? Quando tem esses efeitos físicos, tratar com naturalidade. Acho que é isso que me chamou a atenção nessa parte. Agora, hoje em dia, a maioria das crianças não acreditam em lobisomem, bicho-papão, Papai Noel, né? Elas já estão mais evoluídas. Na Cuca também, que nem a Vanessa falou. No bicho-papão, embaixo da cama. E aqui na parte final, aqui eu comecei que é o importante de passar de voluntário para voluntário, e que a amortização do espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experimentada. Então, seguir o curso natural, mas procurar, então, essa ajuda. O que seria uma pessoa influente e experimentada? Então, não é também deixar o natural e seguir de qualquer jeito com pessoas que não têm conhecimento, querer
entrar em comunicação, em troca com os espíritos de experiência. Ela ela é influência moral, e experimentada, ela tem que ter conhecimento. Então, a importância do estudo, do conhecimento, para saber o que fazer. Né? O papel que o César faz, então, ali no mediúnico, ele fica ali de mediador, né? Ele que conversa com os... É uma pessoa experiente e experimentada. Então, tem experiência, né? O nosso horário está... Não sei se vocês lembram do filme aquele... Posso falar, seu Murilo? Temos um minuto ainda. Como? Ainda temos 1 minuto, aproveita. Tá. Não, só uma lembrança, não sei se alguém lembra, que tem uma demonstração disso, assim, bem claro, naquele filme antigo, que é o Ghost, lembra? Tem uma parte que mostra esse efeito físico, né? De que ele percebe, mas ele não consegue fazer a manifestação, e ele encontra um outro espírito, né, uma pessoa já morta, que consegue se manifestar fisicamente, mas é um espírito de baixo nível moral, assim, mas ele pede ajuda para ele poder aprender, porque ele quer se comunicar, né, de alguma forma, demonstrar que ele está ali. Então, tem uma cena ali que mostra claramente quando ele está ensinando para o outro como é que tem que usar aquela força, aquela pulsão para ter a manifestação física, né? E daí mostra bem a diferença, né, entre o nível, assim, de consciência e de moralidade de cada um também. Bom, então, devido ao nosso horário, eu vi que vai ficar um gotinho de Quero Mais. Também, assim, eu dou a sugestão, alguma dúvida, alguma observação, pode colocar no grupo ali, no nosso grupo, do nosso estudo ali, ó. Olha, se houver alguma dúvida, colocar ali, alguém vão estudar, vão responder, então está ali, se houver uma pergunta, a pergunta é para todos, então, todo é um grupo de estudo, onde a gente, de uma maneira conjunta, está estudando para o aprendizado, então vamos usar aquele espaço ali também para complementar o que ficou ainda, talvez, faltando. Alguém que queria se manifestar, colocar uma observação sobre esse assunto que foi estudado aqui, que não deu tempo, faz um resumo ali, coloca ali para nós, que com certeza a gente vai ler, e peço que o que for colocado ali também, vamos ler com atenção ali, vamos continuar nosso estudo durante a semana, naquele momentinho que a gente tem um tempinho vago, a gente pode aproveitar para se instruir também, não ficar só nessa nossa hora semanal, que é bem restrita, né? Então, agradeço a todos a participação, eu estou aqui de longe, mas me sentindo perto, e estamos juntos em pensamento, em harmonia, enfim, em objetivos. E hoje eu vou pedir para o Wilson nossa prece de encerramento e agradecimento por esse momento. E nós demais acompanhamos pelo pensamento essa prece. Então vamos elevar o pensamento a Deus em primeiro lugar, por tudo que nos deu, por tudo que nos dá, a Jesus que nos trouxe a luz do seu Evangelho, reavivando em nós a fé no Criador que nos apresentou como Pai. Aos bons espíritos que nos assistem e inspiram em todos os momentos da vida. Dessa forma, repetimos o nosso agradecimento pela oportunidade de juntos, embora de forma telepresencial, estarmos aprendendo um pouco mais, reavivando o que já temos aprendido e trocando ideias sobre as experiências que cada um de nós carrega. Que nossas experiências, que nossos estudos possam nos auxiliar a todos e todos aqueles irmãos que porventura vierem a assistir o vídeo que postaremos. E sim, em nome de Deus e de Jesus, agradecemos por mais esse encontro e o damos por encerrado. Assim seja.